A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Jó, do capítulo 36 ao capítulo 40. Vamos orar? Deus, eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livre-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jó capítulo 36. Eliú justifica a Deus. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém a despreza. Grande é a força do coração. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali assenta para sempre e assim são exaltados. E se estando presos em grilhões, os detém, amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino e diz-lhe: se convertam da maldade. Se ouvirem e servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando-os, ele não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também se desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da sua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio. O juízo e a justiça se sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarás dele. Faria ele tanto caso de tuas riquezas ou dos esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto. Não suspire pela noite em que os povos sejam tomados no seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso acolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá: tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e os homens a enxergam de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena-lhe que não brilhe pela que passa por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado, acerca do temporal que sobe. Capítulo 37. Os grandes feitos de Deus. Sobre isso também treme o meu coração e salto do teu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disso ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender, porque é neve diz, cai sobre
sobre a terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens da sua obra. E as feras entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas. De recâmara do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens, e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se acompanham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja que por vara, ou para a sua terra, ou para a beneficência que faça haver. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, põe-te de pé, e considera as maravilhas de Deus. Porventura sobes tu, como Deus considera nelas, e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas, daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem, quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada podemos pôr em sua ordem por causa das trevas. Ou ser-lhes-ia contado, quando eu assim falasse, dir-lhe-á alguém isto, pois será devorado. E agora não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o purifica. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que os julgam sábios de coração. Capítulo 38. Deus responde a Jó. Depois disso o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as suas ondas orgulhosas? Ou desde os teus dias, desde ontem em madrugada, ou mostraste a alva ao seu lugar? Porque pegaste nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transbordasse como barro sobre o selo, e se pusesse como vestidos, e dos ímpios se desvie a sua luz, e o braço altivo se quebrante? Ou quebraste tu até as origens do mar, ou passeaste nos mais fundos dos abismos, ou descobriam-se-te as portas de morte, ou vistes as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? Acaso tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito, e um caminho para o relâmpago dos trovões? Para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolar, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai, ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo, e quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela? Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar à luz a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubram? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria, ou os odres dos céus?
quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu, presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à estreita nas covas, quem prepara o corvo o seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Capítulo 39, continuação da resposta de Deus a Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem saltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o deserto por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve e muitos gritos do coletor. O que descobre dos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Ou querer-te-á servir o búfalo e ficará na tua colheita, ou ficará na sua cocheira, ou com corda amarrarás o búfalo no arado, ou escavarás ele os vales após ti, ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo, o teu trabalho, ou fiarás dele que te torne o que semeaste e recolha na tua eira? Vem de ti as alegres asas dos pavões, ou as penas da cegonha e do avestruz. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé o pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para os seus filhos como se não fossem seus, debalde o seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levantará ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço com crinas, ou espantá-los-á como o gafanhoto terrível e fogoso respirar nas suas narinas. Cavoca a terra, joga a sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, não se espanta e não torna atrás por causa da espada. O contra ele se rangem aljava o ferro clamante da lança e do dardo. Agitando-se, removendo-se, revolve a terra e não faz caso do som da buzina. Na fúria do som das buzinas diz: eia, e cheira de longe a guerra, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela sua inteligência e estende as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avisam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há morto, ali está ela. Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o entender contra Todo-Poderoso é ensinar? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Jó se humilha perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderei eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Deus fala outra vez. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: ora, pois, cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão ao meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes provejar por vós como ele o faz? Cobre-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória, derrama os furores da tua ira, atenta para todos os soberbos e abate-o, olha para todo o soberbo, humilha-o, atropela os ímpios no seu lugar, esconde-o juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu te confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o bemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi, eis que a sua força está nos teus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer mover a sua cauda como o cedro, os nervos da sua coxa estão estremecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua alçada é como barra de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. O salgueiro do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levanta até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar às vistas de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar?
Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada irmão que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.